Olá, tudo bem? Eu me chamo Eduardo Kennedy e sou professor de Linguística da Universidade Federal Fluminense, a UF, aqui em Niterói, no Rio de Janeiro. Estou feliz em poder compartilhar com você uma sequência de tutoriais, pequenos vídeos, sobre o livro Para Conhecer Sintaxe, lançado por mim e meu colega Gabriel Otero, da URGS, a Federal do Rio Grande do Sul, em 2018. Fico feliz especialmente porque o canal que está fazendo essa divulgação é o Linguisticamente Falando, que eu apoio e recomendo. São 25 vídeos que seguem a ordem de apresentação dos 2 primeiros capítulos do livro. Bons estudos, bom proveito e força ao Linguisticamente Falando. Caros alunos e caras alunas, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a este curso de Linguística 12, dedicado ao estudo da sintaxe. Eu sou o professor Eduardo Kennedy e nós estamos neste primeiro semestre de 2020, semestre marcado por toda a dificuldade imposta pela pandemia do coronavírus. Esse é o primeiro vídeo da nossa série de material suplementar sobre o curso. Neste primeiro vídeo, nós queremos estudar justamente o que é sintaxe, caracterizar a sintaxe como objeto de nosso estudo nesse curso ao longo do semestre. A sintaxe pode ser caracterizada de 2 maneiras. Elas são complementares e não excludentes. A primeira delas compreende a sintaxe como parte da língua. A sintaxe como um componente de uma língua, uma parte da gramática que tem justamente a função de criar sintagmas e frases, sempre pela aplicação de regras. Então, quando eu e você falamos a nossa língua materna, ou na verdade quando qualquer pessoa fala a sua língua materna em qualquer lugar do mundo, quando essa pessoa constrói frases e sintagmas, ela está então usando a sintaxe, fazendo a sintaxe. Sintaxe é uma parte da língua que todo falante que domina essa língua, seja ela qual for, domina. E além disso, a sintaxe é o estudo científico desse componente. A sintaxe, então, é a parte da linguística, parte do estudo científico da linguagem que quer descrever e explicar que regras são essas, que permitem a formação de sintagmas e de frases de uma língua. Vamos ver um pouco mais sobre isso. Como componente de uma língua, como parte da gramática, a sintaxe, então, é um desses pequenos domínios que compõem uma língua natural qualquer, em português, o holandês, o camaiurá ou a libras. E nesse caso, nós temos aqui um domínio específico, que é a sintaxe, que é diferente dos domínios abaixo da sintaxe, que lidam com extensões menores do que o sintagma e a frase, e o domínio acima da sintaxe, que lida com constituintes maiores do que a frase. Se vocês pensarem no componente máximo que uma língua possui, esse componente são os textos. Em última análise, a maior unidade de grandeza da análise linguística são os textos. E como nós já sabemos, os textos estão para fora da análise sintática porque constituem unidade maior do que sintagmas e frases. Mas de que se constituem os textos? Ora, os textos se constituem justamente de frases. Nós vamos então encontrar dentro de um objeto elementos que o constituem e são menores do que ele. Então as frases fazem parte dos textos, compõem os textos e são a unidade imediatamente inferior em nível de complexidade. Poderíamos repetir a mesma pergunta. Ora, se frases constituem textos, o que constituem as próprias frases? As frases são feitas de quê imediatamente? Os sintagmas são as unidades que compõem as estruturas das frases. E poderíamos continuar a nossa regressão às unidades mínimas. Ora, se os textos são feitos de frases e as frases são compostas por sintagmas, o que compõe os sintagmas? Os sintagmas podem ser compostos por outros sintagmas ou pelas palavras. E as palavras em si são constituídas de quê? São constituídas de morfemas. E os morfemas são constituídos de quê? São constituídos de sílabas. E as sílabas são constituídas de quê? De fonemas.
Nós poderíamos seguir isso para abaixo do fonema e entrar na fonética, nos traços diversos que compõem um fone numa língua, mas vamos nos ater às unidades que de fato têm valor linguístico. Do fonema em diante, seguindo agora uma rota crescente. Os fonemas compõem sílabas que juntas compõem morfemas, que compõem palavras, que fazem os sintagmas, que montam as frases e que geram os textos. Em que ponto dessa complexidade de uma língua qualquer se encontra o estudo da sintaxe? Nesse ponto específico. A sintaxe é a parte da língua, o componente de uma gramática que compõe, por regras, sintagmas e frases. Vamos ver um exemplo. Se eu tomasse um texto completo como esse daqui, retirado desse jornal bem interessante, retirado recentemente do jornal Nexo, e tivesse aqui todo o texto para analisar, essas reticências entre parênteses aqui indicam justamente que o texto segue adiante. Se eu analisasse o texto como um todo e fizesse sua interpretação e discussão a respeito do seu conteúdo, etc., eu estaria para além da análise sintática. Estaria fazendo uma análise pragmática, semântica, discursiva, que fosse. Para fazer a análise sintática, eu tinha que me limitar à unidade frasal, olhar a frase e os sintagmas que a constituem. Então, por exemplo, eu teria que sacar do texto uma frase como essa daqui. E ali analisar quais são as relações que permitem que essa frase seja uma frase, quais são as combinações entre sintagmas e entre palavras que compõem corretamente a sintaxe nessa frase. Eu poderia pegar também uma outra frase qualquer como essa daqui e fazer a mesma coisa, identificar quais são seus constituintes e como eles estão relacionados. Eu não poderia fazer uma relação entre as frases, porque isso já seria para além da sintaxe, nem poderia fazer uma análise menor do que a própria palavra, porque aí eu estaria fazendo uma análise morfológica ou fonológica infrasintática, portanto. Então a sintaxe é esse estudo científico que quer descrever como é que as frases e os sintagmas de uma língua são constituídos. Mas como isso é feito? Como é que nós descobrimos qual é a metodologia que nós usamos no estudo da sintaxe? Né? Tipicamente o que se faz no estudo da sintaxe é tomar uma frase, por exemplo, como essa, que é uma frase possível na língua portuguesa, qualquer um de nós poderia produzir e pode compreender uma frase como essa, e confrontar essa frase com o que não é possível fazer na língua, como uma evidência negativa. Olhando, por exemplo, isso daqui, ou isso, ou isso. Ora, o que é que existe nessa frase, a primeira, que a torna uma frase legítima na língua, uma frase perfeita, uma frase bem gerada, uma frase gramatical, que é diferente do que acontece nessas três frases que estão marcadas com asterisco, justamente porque elas são anômalas, porque elas são agramaticais, porque elas não são legítimas na língua. Ora, se nós analisarmos sintaticamente o que se passa no interior de cada uma delas, chegaremos a uma explicação, ou pelo menos a uma descrição de por que essa primeira frase é legítima na sintaxe da língua, mas as outras três não são. Vamos analisar então um pouco da estrutura de cada uma delas. Na primeira frase, nós vemos então que os amigos da Maria são um constituinte possível na língua, que é justamente o sujeito dessa frase, enquanto conhecem é o verbo, núcleo do predicado dessa frase, e o João é o seu complemento. Numa sequência de estruturação dentro do sintagma, os amigos da Maria, e o constituinte verbo, conhecem, e o sintagma, o João, como complemento, tudo aqui está de acordo com as regras que compõem frases na língua portuguesa. Isso é muito diferente com o que se passa nessa sequência de palavras. Amigos Maria não é um constituinte, é uma sequência aleatória de duas palavras. João poderia ser um constituinte, mas ele não está relacionado a nada na frase, então ele é só por acaso uma palavra no meio dessa sequência de aleatória, né, sequência de itens aleatoriamente elencados. Vejam essa sequência, hoje da o, isso não é nada em termos de sintaxe do português. E conhecem até poderia ser um núcleo verbal, mas não está relacionado com nada na frase, então não constitui uma estrutura sintática legítima, é uma estrutura agramatical na língua. Em Os Amigos da Maria, o João conhece, nós temos um caso diferente,
Porque se nós olharmos essa frase e compararmos com a primeira, ela é parecida com ela, né? A diferença é que na primeira frase nós temos o sujeito seguido do verbo, que é seguido do complemento. E aqui nós temos o sujeito, que é seguido do complemento antes de ser seguido ao verbo. Ora, frases como essa podem ocorrer na língua, mas elas exigem um contexto de licenciamento. Elas só podem ocorrer em certas estruturas, que são estruturas, por exemplo, derivadas de contraste, de algum fenômeno discursivo que licencia uma estrutura sintática. Como aqui a frase está isolada, os amigos da Maria e o João conhecem, ela é estranha, porque ela justamente viola a sequência SVO, sujeito, verbo, objeto, ou sujeito, verbo, complemento, que é a estrutura canônica das frases em português. Vejam que só ter a sequência SVO, ou SVC, sujeito, verbo, complemento, desculpem aqui, está escrito verbo, eu errei, é sujeito, verbo e complemento, nós teríamos então uma sequência igual à da primeira, sujeito, sujeito, verbo, verbo, complemento, complemento, mas vejam que há aqui um outro fenômeno envolvido, que é a concordância. Conheço, primeira pessoa do singular, não é compatível com o traço de terceira pessoa do plural do sujeito. E por isso essa frase também é agramatical, apesar de ser SVC, sujeito, verbo, complemento. Porque aqui no caso há a violação de uma outra restrição, que é a restrição da concordância. Vejam que então, que explica o fato da primeira ser gramatical e as demais não, é essencialmente a ordem SVO e a concordância obtida dentro dela. E a ordem SVO, assim como a concordância, são somente um pequeno exemplar das regras de sintaxe de uma língua. Precisaremos de muito mais para poder compreender como funciona a sintaxe, especificamente a sintaxe da língua portuguesa. Vejam que aqui eu estou falando de verbo, e não de uma categoria sintática como sujeito, complemento. Verbo, na verdade, é uma palavra. E aí vocês podem pensar, professor, a unidade da sintaxe não é a frase? A unidade da sintaxe não é o sintagma? Por que apareceu aí uma unidade que, na verdade, é a palavra e não sintagma ou frase? Palavra final é uma unidade da sintaxe ou é uma unidade de outro componente da língua, como, por exemplo, o léxico ou a morfologia? Bem, a resposta para isso é depende. Depende de como nós consideramos a frase. Aliás, como nós consideramos a palavra. Se a palavra, como um item do léxico que é, for considerada isoladamente, ou seja, se ela é considerada apenas como palavra e não como um elemento em relação com os demais na frase, então essa palavra passa a ser objeto de estudo de um componente abaixo da sintaxe, da morfologia e do léxico, porque nós estamos considerando a palavra isoladamente. Porém, quando nós olhamos na frase uma palavra, mas o que nos interessa é a relação que essa palavra tem com a outra, nós estamos então dentro do domínio da sintaxe, que é justamente o domínio da relação entre os elementos de uma frase. Então, se eu olho uma palavra, mas não olhando para ela sozinha, isolada no mundo, mas olhando de uma palavra em relação à outra, então, sim, ela é um componente da sintaxe. Naquele sentido ali, das frases que vimos, estamos falando de verbo ou de núcleo do sintagma verbal, como veremos mais à frente, porque estamos relacionando esse elemento, essa palavra, com o que vem antes, o seu sujeito, e com o que vem depois, o seu complemento. Por isso ali a palavra é sim uma unidade da análise sintática, porque estamos olhando a sua relação com os outros componentes da língua. Sendo assim, a resposta é depende, e depende do quê? Se a palavra for considerada isoladamente, ela é considerada do ponto de vista morfológico. Mas se ela é considerada do ponto de vista da relação que tem com outras na frase, então a analisamos do ponto de vista sintático. Então, uma rápida ilustração interessante. Do lado esquerdo, quando nós usamos categorias como substantivo, artigo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, etc., estamos analisando a palavra em isolado. Não estamos analisando a relação da palavra com outras unidades da língua, na frase. E aqui do lado direito, quando vemos unidades como sujeito, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, objeto indireto, predicativo, adjunto adverbial, etc., o que estamos fazendo é vendo relações entre palavras ou entre unidades maiores do que a palavra
na frase, no domínio da frase. Portanto, estaremos no nível da análise sintática. E o significado? Se a palavra pode ou não pode ser componente da análise sintática, o significado da frase ou o significado da palavra interessa a análise sintática? A resposta aqui é não. E não depende, é sempre não. O significado de uma frase é produzido pela semântica, que é outro componente da língua. E quem estuda o significado é o semanticista. O sentido da frase, que é dado no contexto, sentido diferente de significado, nesse caso, é produzido pela pragmática. E quem estuda o sentido é o pragmaticista. O sintaticista, e portanto nós, no nosso estudo, o sintaticista estuda apenas a forma da frase e não o seu conteúdo. Por isso, o significado, que faz parte do conteúdo, ou mesmo o sentido, que é a aplicação do conteúdo num contexto, não interessam ao sintaticista. Ao sintaticista interessa apenas a frase tomada em sua forma. Vejam então que o que estiver dentro desse domínio interessa a sintaxe e o que estiver acima, o significado, o sentido, não interessa a sintaxe, e o que estiver abaixo, a palavra isolada, os morfemas, a fonologia, também não interessa a sintaxe. Apenas para ilustrar que o significado não é parte da sintaxe, vamos olhar essa frase, que é uma das frases mais famosas da história da linguística. Ela foi cunhada deliberadamente para demonstrar a diferença entre sintaxe e semântica pelo notável linguista e militante político, filósofo, grande pensador Noam Chomsky. Em 1965, ele disse: ideias verdes incolores dormem furiosamente. É um exemplo de uma frase anormal do ponto de vista semântico, com uma semântica completamente corrompida, mas absolutamente normal do ponto de vista sintático. Notem que do ponto de vista semântico, ideia é um substantivo abstrato, que portanto não tem características físicas como cor. E se tivesse a característica física de ter a cor verde, como a cor verde pode ser da natureza incolor? Incolor exclui a cor verde, e verde exclui a possibilidade de ter uma referência abstrata como ideias. E dormem também seleciona uma entidade física que possa dormir, que não é caracterizada pela entidade não física que é ideias. E por fim, furiosamente, envolve um estado de relaxamento, aliás, dormir envolve um estado de relaxamento e conforto, incompatível com a ideia de furiosamente, que envolve justamente o contrário, na caracterização de como se dorme. Então, do ponto de vista semântico, essa frase é uma pura anomalia. Mas do ponto de vista sintático, ela não é nada demais. Ela é uma frase como outra qualquer da língua. Vejamos, por exemplo, que ela não poderia ser simplesmente uma coleção de palavras, como essa sequência aqui, que pelo uso do asterisco, indica justamente que se trata de uma frase agramatical, impossível na língua. Veja, por exemplo, que nós temos aqui uma estrutura subjacente à frase 10 vezes incolores dorme furiosamente. Temos aqui o seu sujeito com uma estruturação de núcleo e 2 modificadores, e aqui o seu predicado com um núcleo e um modificador. Como a gente poderia construir, com a mesma regra, qualquer outra frase que pudesse ser semanticamente bem formada, como não é o caso. Ah, mas eu acho que essa frase poderia acontecer num conto de fadas, num conto fantástico. Se você acha isso, você está correto. Mas veja que você está criando contextos, mundos possíveis em que essa frase tivesse algum sentido. Então nós estamos fora da sintaxe, estamos na pragmática. Realmente, do ponto de vista pragmático, é possível encontrar algum contexto em que essa frase tenha sentido. E note que você não conseguiria fazer o mesmo com essa frase de baixo, já que ela sequer se qualifica como uma frase real, não é? Porque ela é agramatical. E por fim, por que nós vamos estudar sintaxe na linguística? Se na nossa grade de estudos da graduação já estudamos sintaxe em pelo menos 2 disciplinas da língua portuguesa, provavelmente na língua portuguesa 2 e na língua portuguesa 3, para você que é estudante do presencial na UF. Bom, a razão de estudar sintaxe na linguística
no currículo da Letras da UF, é que é nesse curso que nós vamos analisar a sintaxe formal, a sintaxe formalista, e não outros tipos de sintaxe, como por exemplo a sintaxe normativa tradicional, aquela sintaxe do Evanildo Bechara, do Celso Cunha, de outros gramáticos famosos do português no Brasil, não é? Que tentam estudar a sintaxe apresentando os usos considerados corretos, normativos da língua. Nem faremos uma sintaxe puramente descritiva, como fazem, por exemplo, os linguistas Mário Perini, né, ou Ataleba de Castilho, porque o nosso interesse aqui é descrever a forma especificamente, e não os seus diversos empregos não formais. Tampouco não faremos uma sintaxe funcional, como se você fez o curso com, por exemplo, o meu colega Ivo, do Rosário, ou o Monclar, ou a Nilza, ou a Mariângela, entre outros professores aqui da Federal Fluminense. Você estudaria a sintaxe do ponto de vista das funções que as formas sintáticas desempenham. No nosso caso, nós queremos ver apenas a forma. Então, a não ser que você tenha feito o curso de Português 2 ou Português 3 com a minha colega Luciana Sanches Mendes, provavelmente você não viu a sintaxe do ponto de vista formal. E o que tem de especial da sintaxe formal? Ela faz a análise e a descrição apenas da estrutura sintática, da maneira mais explícita, formalizada possível. Formal quer dizer duas coisas: olhar apenas para a forma e formalizar, ser explícito na descrição da estrutura que essa forma tem. É por isso que nós vamos usar o famoso recurso das árvores sintáticas para formalizar o nosso estudo da sintaxe do português. As árvores são um instrumento de formalização que visa justamente explicitar como é que ocorre a estruturação de sintagmas e de frases segundo as regras do português brasileiro. Para essa apresentação desse primeiro vídeo da série, leia a apresentação do nosso livro Texto Básico para Conhecer Sintaxe, das páginas 9 a 13. Por hoje é só, até a próxima aula e bons estudos!